eu vou dar uma pincelada daquilo que nós transmitimos para vocês por vídeo, né? O começo dessa matéria, primeiro, eu queria que você, eu não sei se vocês notaram, que a matéria foi escrita por um batista. Opa, eu já tenho uma informação aí super importante. É proposital a matéria que eu escolhi, escrita por um batista. Por quê? Porque a visão dele, da teologia que ele tem, é diferente da visão da teologia pentecostal. Vocês vão ver aí, quem pegou a apostila para ler, viu que esse batista criticou assiduamente quando se trata da questão pentecostal. Vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, que se de repente algum aluno descuidado aqui for ver, poxa, mas ele está indo contra aquilo que eu sempre acreditei. Foi proposital. Por quê? Porque nós precisamos ter uma outra visão, sem ser a pentecostal, daquilo que de fato nós... Porque assim, gente, quem está dentro, às vezes não consegue enxergar os defeitos que nós temos. Quem está de fora, enxerga um pouquinho mais. Então, dentro dessa visão, foi proposital ter escolhido um batista para formular essa matéria. A matéria começa defendendo aquilo que é doutrina irrefutável. Se você pegar a página 1, está lá, doutrinas irrefutáveis. Ou seja, são doutrinas que não podem ser contraditórias, não pode contradizer, até porque é algo que está intrínseco à palavra de Deus. Por exemplo, quem aqui pegou no vídeo o significado da palavra doutrina? Eu não sei se vocês assistiram o vídeo da primeira aula, mas eu coloquei aqui no quadro, eu coloquei no quadro doutrina versus costume. Lembraram? Pegou pesado aí. Doutrina versus costume. Jamais eu posso confundir uma doutrina com um costume. Aliás, o costume é derivado da doutrina, e não a doutrina, o costume. Por exemplo, cite uma doutrina bíblica. Uma doutrina bíblica. Batismo bíblico tem que ser por imersão. Agora me cite um costume. Vestimenta, cabelo grande, vamos lá. Os irmãos da Assembleia de terno e gravata, né? Os worship, umas calças justinhas. Não, enfim. Veja que nós citamos aqui uma doutrina bíblica irrefutável. Não dá para refutar o batismo, porque é algo que está intrínseco. A mesma doutrina do batismo para os assembleanos, para os batistas, para o pessoal da Renascer, para a igreja da Universal, a mesma doutrina do batismo é a mesma, mas o costume pode mudar. Por exemplo, acostuma-se tratando de vestimentas das Assembleias de Deus, as mulheres de saia, né? Padrão, mulheres de saia, homens de terno e gravata, enfim. Quando você vai para uma batista, o costume já é diferente. Você vai para uma Renascer, o costume é diferente. Ou seja, o costume pode mudar, mas a doutrina, ela não muda. Se eu pego... No batismo dá para ter dois costumes, aspersão e isso. Sim, dependendo do estado de saúde da pessoa, pode ser com aspersão. Mas aí cai no costume? Não cai no costume, né? É uma questão, o bom senso. Além da Bíblia ter a linguagem propriamente dita, do original, do hebraico para o Antigo Testamento, do grego para o Novo Testamento, do latim em algumas partes do Novo Testamento, a Bíblia tem uma linguagem que ela está meio escondida, chamada de bom senso. A Bíblia contém bom senso.
O próprio Cristo usou o bom senso. Por exemplo, por que ele não condenou a mulher adúltera? Ele usou o bom senso. A mulher já estava no estado ali totalmente desprovida de qualquer defesa. Os acusadores estavam ali. Então Jesus usou o bom senso. Não condenou ela, mas orientou ela a não pecar mais, porque a lei mandava matar, mas Cristo não apedrejou, usou o bom senso. A questão do divórcio, a mesma coisa. Paulo vai usar o bom senso. Olha, se não der certo o casamento, que descase, porém que fique solteiro, né? A não ser por infidelidade ou viuvez, poderá casar-se de novo. Então veja que a Bíblia tem um bom senso. E claro, nesse caso tem que ter o bom senso, né? A pessoa está acamada, está enferma, não tem como pegar ela e mergulhar numa piscina. Então a aspersão, o batismo é válido do mesmo jeito. Qual outro exemplo de doutrina, professor, fora o batismo? Na página 1, por exemplo, nós temos como doutrina Deus Pai. Alguém aqui duvida ou contradiz a doutrina de que Deus é Pai? Não, por isso que é chamado de doutrina irrefutável. Nós temos Deus Filho, nós temos como doutrina Espírito Santo, nós temos a doutrina do pecado, a doutrina da justificação, regeneração, santificação, a Bíblia, a salvação, ou seja, são doutrinas irrefutáveis. Perceba que a apostila, o material, a aula, começa com o autor apresentando as doutrinas irrefutáveis, ou seja, doutrinas que não se refutam. Porque quando nós formos entrar na questão das crenças das seitas e heresias, você vai ver lá que as doutrinas que eles lá possuem são refutáveis. São doutrinas que contradizem a palavra. Então, peraí, a palavra está apresentando uma doutrina e a religião está apresentando uma crença que contradiz a palavra. Então, nós estamos primeiro apresentando uma doutrina irrefutável, tá? Só por adendo, lá no vídeo eu gravei que a palavra doutrina, por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui é de outra denominação? A Vanessa, ou o pastor Cristiano, o presbítero Fábio, o Silvão. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual é a doutrina da sua igreja? Qual é a doutrina da igreja? Eu vi esse vídeo umas 50 vezes para gravar isso na mente. Por exemplo, é normal nós pensarmos, quando alguém nos questionar qual é a doutrina da sua igreja, é normal nós respondermos, as irmãs usam saias, o pastor usa terno e gravata, mas isso não é a doutrina da sua igreja, é o costume. Isso aí é costume. Quem concorda que na sua casa tem o seu costume, as suas regras? Sim. Mas quando você vai visitar a casa de alguém, lá tem as regras lá. Amém? Se tratando de igreja, a Assembleia de Deus aqui tem uma doutrina, tem o seu costume. Só que quando eu for para a igreja da Vanessa, lá tem o costume de lá, mas eu sei que a doutrina é a mesma. Mas eu vou respeitar o costume de lá. Eu não vou criticar o costume de lá. Aliás, para isso tem uma coisa chamada ética, né? Então vamos lá. Só para dentro aqui, a palavra doutrina, ela tem um significado. Ela é originada de uma palavra chamada de homília. Homília é um termo grego que vai dar origem à palavra homilética. E homília significa conversa em tom familiar. Em tom familiar. Então assisti o vídeo. Eu assisti também, eu não tenho gostado. Em tom familiar. Da aula que nós tivemos lá, né? Na aula em casa. Tá. Então vamos lá. Homília. Simplesmente falando, o termo homília, o termo grego que vai dar origem à palavra homilética, é uma conversa em tom familiar. Normalmente, essa homília era tida na refeição noturna, na janta. Depois do fim de um dia, o pai reunia com a sua prole, com a sua família, e conversavam na mesa sobre assuntos pertinentes à família.
mais ou menos assim: o pai reunia-se com a sua família e perguntava para a esposa como é que foi o dia, como é que foi a escola dos meninos, perguntava para o filho como é que ele foi na escola, uma conversa em tom Familiar. E quem concorda comigo que toda conversa em tom familiar não é desconhecida da família? Sim ou não, gente? Sim. Quando você se reúne com a família, qualquer assunto que envolver a família não é desconhecido da família. Isso, dentro da língua grega, tem um nome: homília, uma conversa em tom familiar. E isso, trazendo para o sentido de doutrina, é a mesma coisa. O que é doutrina? Muitos podem confundir doutrina com o pregador ou o pastor usando o microfone para agredir a igreja. Quem já ouviu alguns tipos de pregação onde não se pregou a mensagem, mas arrebentou com o povo? Mas existe um nome então que é culto de doutrina, não? É um nome Culto de doutrina é ensino. Ensinamento. Ou seja, quando se trata de igreja, a igreja não é uma família? Sim. Os assuntos que são tratados não é desconhecido da família. E olha que coisa interessante. Isso aqui homilha, mas o termo doutrina, se você for pegar no pé da letra, etimologicamente significa chamar para perto. Olha só, chamar para perto. E alguns confundem doutrinar com espancamento público pelo microfone. Isso não é doutrina, é espancamento. Cajadada. É o termo correto. Mas na verdade, doutrina é chamar para perto para ter uma conversa familiar. É mais ou menos assim: eu sei que o irmão Fábio precisa de uma ajuda, então eu vou usar a doutrina. Vou chamar o Fábio para perto e vou tentar entrar na intimidade dele para poder ajudá-lo. Isso é a doutrina. Eu sei que alguém está errando, eu vou chamar a pessoa para perto e vou mostrar para ela pela palavra, ensinando pela palavra que o que ela está fazendo é errado e que a Bíblia orienta a fazer o certo. Isso é a doutrina. Porque o senhor colocou lá no explicando o vídeo: confrontar e ensinar Isso. uma senão em tom familiar. Em tom familiar. Confrontar, ensinar. O doutrinar seria corrigir? Corrigir, mas uma conversa em tom mais branda. Não confundir com agressividade. Exatamente. Confrontar. E preste bem atenção, gente. Confrontar não é apontar defeito. Confrontar é usar a palavra para mostrar o caminho certo. É outra coisa. Então, isso aqui é doutrina, né? E essas doutrinas bíblicas, elas são irrefutáveis, porque não dá para se contestar. Amém? Vou andar um pouquinho. Quando você vai para a página 2, nós temos a lição de número 2, algumas tendências doutrinárias. Isso quer dizer o quê? Que essas tendências, aqui ó, algumas tendências doutrinárias que nós achamos e aprendemos a vida toda a serem corretas, nem sempre são. É uma tendência doutrinária. Só que para haver essas tendências, sempre tem as suas causas. Olha só, por exemplo, por que há alguns erros doutrinários? Se você pegar na página 2 da lição de número 2, nós temos, primeiro, algumas tendências erradas são provocadas porque há uma causa. Olha só, antes de tudo, me acharam aí na mochila? Sim. Lição número 2, tópico 1, suas causas. Na página 3. É na página 3, né? Antes de tudo, é preciso saber que estes acontecimentos são proféticos. Veja o que o apóstolo Pedro disse: haverá entre vós falsos, os quais
introduzirão dissimulamente heresias Destruidores. Ou seja, por que há alguns erros doutrinários? Porque há ensinos errados. A maior causa de desvios doutrinários são ensinamentos errados. São doutrinas erradas provocadas por falsos mestres. Me cite, vamos lá, usa a sua imaginação. Me cite atualmente um ensino herético que é pregado nas igrejas. Porque antes de nós falarmos dos defeitos das religiões, falar de Seixeroê, maçonaria e criticar a crença deles, vamos tentar ver os nossos erros. Os nossos? É. O véu. Em algumas igrejas que a mulher tem que estar de véu. Mas aí a cristã do Brasil, ela é classificada como uma seita, não como uma igreja cristã evangélica. Eles acham que só eles vão para o céu. Sim. Me cita, vai. Tenta lembrar aí algum erro doutrinário que você já viu em alguma igreja, que é tido como certo, como correto. Sempre foi assim. A unção do óleo. Porque aí você vai se chocar. A unção com óleo tem que derramar um jarro de azeite ou só ungir com o toque da mão do sacerdote? Tem igrejas que tem que derramar o balde. Você entendeu? Aí vai pegar o pé da letra, usar lá o Antigo Testamento, onde os reis, os profetas, os sacerdotes eram ungidos com óleo de azeite, que era derramado sobre a cabeça. Aí usa o texto lá de Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. É como óleo que cai sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba, derrama sobre as vestes. Ali é no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Como é que era alguém ungido no Novo Testamento? Oração, só por imposição de mãos. Por imposição de mãos. Imposição de mãos. Veja que já é diferente. Mas aí as igrejas que ungem derramando o azeite e as igrejas que ungem ungindo com a imposição de mãos, quem é que está certo? Os dois estão dentro da Bíblia? Os dois têm base bíblica. Alguém está errado aí? Um está vivendo o Velho Testamento e o outro está vivendo o Não Novo. há erro. Não há erro nenhum. Se o propósito é para ungir, amém. O que talvez seja errado é o exagero, é o espetáculo, é o show pirotécnico para demonstrar a unção de alguém. Talvez aí seja um pouquinho de exagero, mas não há erro. É porque tem pessoas que elas não acreditam, acabam colocando a fé no balde de azeite. Aí que está. Entendeu? Aí ela não vai se acreditar que ela foi ungida só por uma simples oração. Que eu acredito que as pessoas hoje estão desvalorizando o Espírito Santo quando colocam a fé na unção pelo óleo. Isso não só pelo óleo, mas pela Arca da Aliança, pelo Dalet, pela Kippah. Os irmãos sabem o que é Dalet, né? Sim. É o lenço que é colocado no ombro. Por isso que o judaísmo está sendo ressuscitado nas igrejas. É errado? O que vocês acham? Eu ouvi falar que é só apóstolo que pode pôr. É? E o Kippah também. É errado ou é Eu certo? já vi tanta gente. Eu acho que Agora tá virando moda nas igrejas. Virou moda, né? Colocar aquele. Kippah. Kippah E. O Dalet. aí foi tudo a circuncisar. Então eu vou ir a justificar. Todo mundo lá é metodismo e eles têm como doutrina O Dalet. isso. E eles não fazem nada, eles não começam uma cerimônia enquanto ele não. Mas peraí, a gente não usa terno e gravata? Sim. A gente não usa coque? Meu amigo, eu tenho um amigo meu que ele é apóstolo só da igreja. Ó, vamos lá, gente. Vamos lá. É claro que vou dar a minha opinião. A minha opinião. Eu estou aqui para trazer a aula, mas também dar a minha opinião. Ninguém é obrigado a seguir a minha opinião.
De fato, esses símbolos judaicos, né, não interferem em nada na minha fé. Porém, nós não podemos judaizar o Evangelho. O fim da lei é Cristo, disse Paulo. Se o fim da lei é Cristo, então todos os símbolos judaicos terminam na cruz. Se você quer carregar um símbolo, por que não carrega uma cruz? Tem que ser vazia, tá? Não com Cristo lá pendurado. Por exemplo, a gente poderia adotar a cruz como símbolo, mas essa questão de judaizar o Evangelho ela é perigosa, porque a maior batalha de Paulo é fazer com que a igreja primitiva, se vocês quiserem ligar o ventilador, tá, gente? Por favor, alguém aí pode ligar o ventilador, tá? A maior luta de Paulo, quando você ler a Epístola de Gálatas, a maior luta de Paulo é fazer o Evangelho ser crido pela fé e não pelos rituais da lei, ou aguardar a lei, ou crer nos objetos da lei. Imagine você se aquela serpente que Deus mandou levantar lá no deserto, Deus não destruísse, não desse um fim nela, o que aconteceria hoje em dia? As igrejas teriam uma serpente pendurada numa haste. Você vai lá? Você entendeu? Não há nada de errado, no meu ponto de vista, não há nada que interfere na minha fé, só que eu acho um exagero. Por quê? Porque se de repente, daqui a pouco nós estamos fazendo um culto judaico dentro da igreja cristã, e nós não podemos viabilizar a graça, nós não podemos desprezar a cruz. Se quer carregar um símbolo, carrega uma cruz. Então, você entendeu? Carrega uma cruz. Mas vamos lá, continuando. Há erros de tendências teológicas porque tem causa, e as causas são os falsos mestres. Também existem erros teológicos devido ao descuido da igreja. Gente, eu prezo pela vida do bispo Judásio, porque não é qualquer um que sobe no altar para pregar a palavra de Deus aqui. De repente, por causa de um descuido, eu tenho essa mania, infelizmente eu tenho. Todo pregador que eu ouço, eu analiso ele bem. Por quê? Porque eu aprendi a não comer qualquer coisa. Nós tivemos um evento, né? Recentemente, que eu vi muita gente. Ô glória! Que quando você vai ver para o conteúdo, não tem conteúdo, tem distribuição de informação teológica, mas não tem conteúdo. Então assim, eu analiso muito bem qualquer pessoa que eu estou vendo pregar, eu analiso perfeitamente, né? Porque com o costume que você tem, você acaba analisando assim, introdução, texto, contexto. Você vai ver a pregação, você vai imaginando, aqui é a introdução dele, aqui é o contexto, aqui é a mensagem, aqui é o apelo da mensagem. Você vai, porque você vai pegando o ritmo, você vai adquirindo. Então, é muito comum eu ter esse tipo de análise. O problema é que a grande maioria de nós, quando eu digo nós, igreja de forma total, não se preocupa ou não fazemos como os bereanos, que Paulo estava pregando. Os bereanos consultavam a palavra para saber se o que Paulo está dizendo coincide com aquilo que está nas Escrituras. Isso é um erro. E aí a gente acaba engolindo todo tipo de mensagem. Outra coisa, desprezo da hermenêutica. Vocês lembram, quem estudou hermenêutica conosco aqui ano passado, sabe que a hermenêutica é a disciplina da teologia, que é a arte de interpretação de texto. Vamos lá, gente, qual é a necessidade básica para fazer uma boa interpretação de um texto?
que é o básico de uma interpretação. Para alguém interpretar o texto de forma adequada. O que é o básico? Conhecer o que você está ministrando. Ler. Texto e contexto. Ler. Ele pode não ter aquela informação geográfica, quem está falando com quem, mas ele precisa dominar o assunto que ele propôs a pregar. E para dominar o assunto tem que ler. Mas aí a gente só escolhe a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai mudar o teu cativeiro. E aí? Só que isso é o final, né? Você entendeu? Eu tenho que saber por que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E para isso, o mínimo dos mínimos, ler. Eu preciso dominar o texto, o contexto e o pretexto. Começo, meio e fim. Você entendeu? Ó, gente, eu tive um professor de teologia que ele, falando um pouquinho sobre hermenêutica, ele disse o seguinte: para você escolher um texto para pregar, para ministrar, você precisa ler todo o contexto no mínimo 10 vezes. O problema é que a gente não gosta de ler. Você entendeu? Aí que tá. Por exemplo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Segundo o meu professor, que eu tive, o professor de teologia, ele diz: olha, para você dominar o texto, eu tenho que ler o livro de Ageu 10 vezes, o livro de Esdras 10 vezes, para dominar toda a situação. Porque Esdras, Ageu e Zacarias está envolvendo no mesmo contexto, são contemporâneos. E aí? Vamos lá, pegar a Bíblia, folhar para ler. É o mínimo do mínimo para ter uma boa interpretação. O problema é que nós temos preguiça de ler e ouvimos qualquer coisa. Lembra que eu citei aqui de um grande pregador que ele esteve ministrando num grande congresso de Santa Catarina, aonde ele pregou num ginásio lotado, irmão Alexandre. Ele pregou que Davi, ele era filho bastardo de Jessé. Ele vai usar o texto de Salmo 51, verso 5, que diz que Davi dizendo, né, em pecado concebeu-me a minha mãe. Aí ele pegou esse texto, e não sei qual foi a teoria que ele utilizou, para dizer que a Davi dizer que ele nasceu em pecado, é porque Jessé teria um caso extraconjugal com uma outra mulher que não era a esposa, e desse caso extraconjugal nasceu Davi, e Davi diz a Bíblia que ele era ruivo, e dentro da tradição judaica, um filho ruivo, ou uma família que tivesse um filho ruivo, era tido como amaldiçoado a família, porque associava a cor da tom da pele do menino ou da menina com o barro da terra que foi amaldiçoado pelo pecado de Adão e Eva. Então era tido como bastardo. É por isso que você vai ver Jessé colocando Davi, o mais moço, cuidando de ovelhas, e os mais velhos em casa. Que não podia comer queijo. E podia comer queijo. Não podia comer queijo. E olha que coisa interessante. E ele dizia que quando ele foi lá levar os queijos para os irmãos na guerra, você entendeu, gente? Aí depois de tudo isso, quantas e quantas pessoas eu já vi pregando, porque ouviu lá no ginásio, lá no congresso, ouviu, e depois reproduziu, saiu pregando que Davi era filho de um caso extraconjugal de Jessé. Não tem fundamento bíblico. Quando Davi disse que em pecado concebeu a minha mãe, ele está falando de natureza humana. Uma criança, um bebê recém-nascido, já nasce debaixo da lei do pecado. Não é que ela é uma pecadora, ela nasceu debaixo da lei do pecado. Tinha um monte de gente dando glória a Deus, né? Glória a Deus. E detalhe, depois ele gravou um vídeo se retratando, né, pedindo perdão e desculpa pelo erro. E alguém que você vê pregar tem uma sabedoria enorme. Particularmente eu gosto de ouvir ele pregar. Eu sou apaixonado pelas ideias mirabolantes. Às vezes ele viaja muito. Yosef Akiva. Bom, outras
consequências de seitas heresias, de haver tantos erros teológicos, são escândalos, morte espiritual, tudo isso eu fui dizendo lá no vídeo. Na próxima página, na lição de número 3, nós temos algumas doutrinas do modismo pentecostal. Lembra que eu falei lá na primeira aula? Teve a aula com o evangelista Vitor, depois nós tivemos uma aula onde eu expliquei sobre o que é ser pentecostal. Vocês lembram? O que é ser pentecostal? Pentecostal sadio. E eu expliquei que o termo pentecostal é apenas uma nomenclatura, porque coincidiu com a descida do Espírito Santo ter acontecido no dia da festa de Pentecostes. Mas se o Espírito Santo descesse na festa dos tabernáculos, nós seríamos conhecidos como os tabernacostais. Se fosse na Páscoa, os pasquais. Se fosse na festa do Purim, os puritais. Ou seja, é só uma nomenclatura para denotar alguém que crê no falar em línguas, na interpretação de línguas, nos dons espirituais. Está bem aí? Enfim, então vamos lá. Existe o pentecostalismo sadio, que é aquele que eu expliquei. Lembra? Doutrina dos apóstolos, partir o pão, oração, estar todos no mesmo lugar, né? Assentados, enfim. Ali é o pentecostalismo sadio. Mas existe o pentecostalismo doentio. O nascimento da doutrina pentecostal. Pentecostal, sim. Por quê? Porque até 1910, aqui no Brasil, não se tinha ouvido falar ou ensinado sobre os dons espirituais. Aqui no Brasil, só havia as igrejas tradicionais, batistas, os presbiterianos. A partir do advento de Daniel Berg e Bournonville, os dois fundadores da Assembleia de Deus, que saíram lá de Los Angeles, nos Estados Unidos, pegaram um navio e atracaram, desceram lá no porto do Pará. Eles foram os primeiros a ensinarem sobre falar em línguas estranhas, até porque aqui a teologia batista, a teologia presbiteriana, cria os dons espirituais, mas que ficou restrito à era apostólica. Mas quando Daniel Berg e Bournonville vêm ao país, chegam aqui, os dois suecos, chegam aqui e começam a difundir o ensino do falar em línguas, a doutrina do falar em línguas, o que ocorre? Há uma certa descredibilidade dessa doutrina. Haja vista que os dois foram expulsos da igreja batista e começaram a fazer cultos nos lares, ensinando os dons espirituais. Eles abrem a primeira Assembleia de Deus e na madrugada do dia 1º de junho de 1911, a 1h da manhã, em um culto de oração na casa de uma brasileira chamada Celina de Albuquerque, ao impor as mãos sobre essa mulher,